você deseja conhecer melhor os fundamentos básicos da Palavra de Deus e o seu propósito para a sua vida, não deixe de ingressar no curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. O objetivo do Cursão é lhe ensinar de forma clara e objetiva a conhecer a Palavra de Deus e crescer em revelação e maturidade. Algumas das matérias são: como ser dirigido pelo Espírito, transformação da alma e batalha espiritual. E para você que já fez o Cursão, não fique de fora do CTL, o nosso curso de treinamento de líderes. O CTL é voltado para o treinamento de novos líderes, focados na visão da igreja. Aqui você será treinado a exercer o seu sacerdócio com unção e ousadia. Se você deseja crescer na revelação da palavra, não fique de fora do Cursão e CTL. As matrículas já estão abertas e as aulas iniciam a partir de 7 de março. Foi? Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom, mais uma vez estamos juntos nesta segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Não sei o dia que você está assistindo essa live, você que está ao vivo, que bênção estarmos juntos. E realmente estamos estudando a palavra. Hoje é o nosso 8º dia. E temos aí pelo menos já 7 horas de conteúdo gravado, aprendendo de Deus, né? Eu estava conversando com alguns irmãos que a gente já está 7 horas e nós lemos 3 capítulos da Bíblia e não terminamos o 3º, né? Então a gente está estudando realmente de forma profunda. Muitos cursos de teologia não falam o que estamos falando aqui. E isso é muito bom, não porque estamos tendo um conhecimento mental, intelectual da Bíblia, não, mas é porque nós estamos nos alimentando de Cristo. Nosso culto de ontem foi uma bênção, acabou a reunião e vários irmãos começaram a mandar no grupo, né? Nós temos o nosso grupo de líderes e o Fabião colocou lá: eu fui alimentado por Cristo, né? O Fábio é o nosso amado sorriso eterno. E isso é tão bom quando nós percebemos que as pessoas estão sendo alimentadas. Então não assista com pressa nossas aulas aqui, cuidado com as distrações aí da sua casa, se coloque ali durante esses 50 minutos, 1 hora de live, consagre realmente esse tempo a Jesus. Se você não conseguir absorver 100% do que estamos falando, assista de novo e de novo. Por que não estamos fazendo live todos os dias? É por esse motivo, para que você tenha tempo de se alimentar de verdade da palavra, para que você tenha tempo para absorver todos os nutrientes da palavra, para que você tenha tempo de comer de Cristo. Amém? Então, quando você encara esse estudo desta maneira, você não vai fazer isso só como um vídeo do YouTube. Não, você vai fazer isso como um tempo que Deus tem para você, para o seu crescimento espiritual, para que você possa amadurecer. Amém? Glória a Deus. Então, antes de a gente continuar a leitura, nós vamos estar continuando o estudo de Gálatas no capítulo 3. Eu quero te convidar a orar, para que tudo que vamos falar aqui se transforme em verdades espirituais para o nosso espírito. Amém? Feche seus olhos aí, então, no nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o seu Espírito nos dê direção através da sua palavra. Nós nos achegamos, Deus, na Bíblia, na sua palavra, que é a verdade, com um coração humilde, um coração que sabe, Deus, que jamais por nós mesmos poderíamos ser qualificados para estar aqui, mas chegamos confiados na sua graça, clamando que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve ao entendimento da riqueza que está escondida nesse livro. Nos mostra a tua vontade e, Senhor, remove todo o véu que nos impede de ver o Espírito por trás da letra. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando sobre a justificação pela fé.
Paulo, ali a partir do capítulo 2, ele diz que o homem é justo independentemente das suas obras e apenas pela fé. E ele começa a dizer os motivos pelo qual o homem é justo apenas pela fé. Nós já falamos aqui que o homem é justo pela fé atentando para a experiência. Paulo desperta a experiência deles, né? Diz, olha, vocês foram salvos pelas obras da lei ou pela graça? Ontem, no nosso culto, nós vimos que Paulo fez uma outra defesa. Ele usa o exemplo de Abraão. Ele falou, olha, vocês são justos apenas pela fé, como no exemplo de Abraão. Então, a primeira vez ele remete à experiência, a segunda vez ele chama a nossa atenção para próprias escrituras, para a própria palavra de Deus. Hoje nós vamos estar vendo a terceira defesa de Paulo, né? O terceiro argumento que ele usa para nos ensinar que a justificação é pela fé e não pelas obras. E qual é o argumento de Paulo? O argumento que Paulo usa aqui agora é as promessas de Deus. Ele diz que a aliança que Deus fez com Abraão não foi revogada pela lei de Moisés. Na verdade, a lei de Moisés passa, mas nós ainda continuamos debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. E todos nós, os que cremos, somos filhos de Abraão e também, por causa disso, somos participantes das promessas que foram feitas a ele. E a nova aliança é uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão. Vamos fazer a leitura aí do texto de Gálatas. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Volto a te dizer, se você está acompanhando a nossa live aqui hoje, você não assistiu as outras lives, é muito importante que você assista. Estão todas disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Faça aí uma maratona para que você aprenda o Evangelho. Essa semana passada, acho que na quarta-feira, depois da nossa live, meu irmão mandou mensagem, ele disse, pastor, eu estou ganhando uma pessoa para Jesus. E eu quero mandar ali um conteúdo para o irmão assistir, para ele estudar. O que você acha que eu deveria dar para ele? Eu falei para ele, sem dúvida, fala para ele assistir as nossas lives de Gálatas. Porque você ter revelação da verdade do Evangelho é a coisa mais importante que existe. Então, esse assunto que estamos tratando aqui, todo cristão deveria estudar, todo filho de Deus deveria ser experimentado na palavra da graça. Gálatas 3, verso 15 diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e o teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Veja, Paulo está dizendo que a lei, mesmo tendo sido dada 430 anos depois de ter sido feita a aliança com Abraão, essa lei que foi dada não revogou a promessa, não revogou a aliança. A lei era importante, foi dada, Deus se relacionou com o homem pela lei, sim, durante um tempo, sim, mas a lei não substituiu a aliança da graça. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Aleluia. Então, aqui, para que a gente possa compreender esse texto, e é sobre esse texto que nós vamos estudar hoje, do versículo 15 ao versículo 18 de Gálatas capítulo 3, nós precisamos ter clareza das palavras que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele usa 3 palavras, que são elas promessa, aliança e testamento. A palavra testamento, ela não é mencionada diretamente, mas como aparece aqui no texto a palavra herança, que está realçada, você vai perceber que se existe uma herança, é porque antes da herança houve um testamento. E a primeira palavra que eu quero falar para você é a promessa.
que no caso de Abraão a promessa foi feita lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus disse para ele: olha, você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar, todas as nações da terra serão abençoadas através de você. E para que Abraão tivesse segurança de que a promessa de fato se cumpriria, Deus então transforma aquela promessa em uma aliança. E lá no Gênesis capítulo 14, Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e faz uma aliança com ele. Gênesis 12, Deus promete. Mas Gênesis 15, naquela visão que Abraão acorda e vem um fogareiro e uma tocha de fogo, eles andam fazendo o sinal do 8 e Abraão mata o pássaro, coloca o pássaro partido no meio, e é uma visão sobrenatural sobre a aliança de sangue, sobre a forma como Deus se relaciona com o homem. Você vai perceber que ali em Gênesis 15, Deus faz então uma aliança com Abraão. E Paulo mostra que a aliança que Deus fez com Abraão incluía os principais itens do Evangelho do Novo Testamento. Então o Evangelho do Novo Testamento, ela é a continuação da aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis 15. Qual é a diferença aqui, irmãos? A diferença é que no Novo Testamento, o sangue que foi derramado não foi sangue de animais. O sangue que foi derramado aqui foi o sangue do próprio Filho de Deus. Então nós hoje fazemos parte da continuação. É como se Deus fizesse uma aliança com Abraão, daí viesse a lei e fosse pausada aquela aliança, mas ela não foi revogada, ela não foi removida, ela foi pausada. Daí hoje, nós que estamos em Cristo, nós voltamos para desfrutar daquilo que já estava disponível para o justo. A Bíblia chama ele de justo, o justo Abraão. Então, hoje, a aliança de Deus conosco se refere às coisas que foram prometidas, mas ainda não foram cumpridas. Um exemplo, a própria ceia. A ceia é uma aliança. O Senhor prometeu que Ele viria nos buscar, iria fazer outra vez, Ele iria nos servir. E o Novo Testamento é um acordo no qual os itens prometidos já foram cumpridos. Então, nós temos a aliança que Deus prometeu fazer com Abraão e prometeu conosco através da ceia. Mas o que seriam as promessas que nós recebemos? As promessas são tudo aquilo que Deus disse que faria. Ele iria nos resgatar, Ele iria nos comprar, Ele iria vir nos redimir, nos tornar justos, Ele iria nos tornar seus filhos, Ele iria nos tornar o seu povo. E nós hoje já desfrutamos de tudo isso. Hebreus 9, verso 15 até o verso 17, nos mostra essas duas ideias em ação, né? Tanto a aliança quanto o testamento. Diz assim, ó: por isso mesmo, Ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. A Bíblia fala que o testamento só é executado quando o testador, aquele que fez o testamento, morre. Pois um testamento só é confirmado no caso de morto, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador vive. Então, uma aliança ela poderia ter termos condicionais. Por exemplo, a aliança da lei declarava que as bênçãos somente viriam se o povo obedecesse os estatutos. Mas um testamento não pode ser mais alterado. Por quê? Porque o testador morreu. Significa que se nós tivéssemos apenas uma promessa, uma aliança que Deus fez conosco, aquela aliança poderia ter até mesmo sido revogada. Mas hoje ela não pode mais. Porque ela não é apenas uma aliança, ela hoje virou um testamento. E por que ela virou um testamento? Porque Jesus, o autor desse testamento, morre. E agora que o autor morreu, nós fomos feitos filhos de Deus. Na época de Abraão, o Evangelho era uma promessa. Mas hoje, para nós, o Evangelho é um testamento. Deus prometeu para Abraão, mas ele já cumpriu tudo isso. E hoje nós vivemos debaixo do cumprimento desta promessa. Hoje essa aliança se tornou para nós a nossa herança. Você crê que você é filho de Deus? Sim ou não? Diga: eu creio que eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Tem até coca hoje aqui, aleluia.
Se você é filho de Deus, eu te digo, tudo que Deus prometeu a Abraão, como uma promessa, se transformou em um testamento. E o testador morreu, ele era Cristo. Então tudo que estava prometido para Abraão já está disponível para mim e para você hoje. Você faz ideia de como isso é poderoso? Do tamanho da graça e da profundidade do que estamos falando aqui, irmão. Eu estou te dizendo que a lei de Moisés não anulou e não anula a promessa que Deus fez para Abraão. E o argumento de Paulo aos Gálatas era que a aliança com Deus foi estabelecida somente pela fé. O raciocínio é simples. Se Deus tinha resolvido lidar com Abraão somente por meio da fé, por que ele iria mudar hoje que ele está se relacionando comigo e com você? Fazendo com que eu e você obedecêssemos a lei que ele instituiu a Moisés. Se ele abençoou Abraão pela fé, por que ele vai querer se relacionar comigo pelas minhas obras? E já que Deus não muda, como poderia ele, o apóstolo Paulo, pregar um evangelho diferente, sendo que o próprio Deus se relacionou com Abraão pela graça de Deus? Isso é fantástico. O que Paulo está aqui querendo nos mostrar, irmãos, é que a lei não foi dada como um meio para que a gente pudesse receber a bênção. A lei não foi dada para ser cumprida, mas a lei foi dada para mostrar para mim e para você que somos pecadores e por isso precisamos da graça de Deus. Isso facilmente pode ser observado pela maneira como Deus lidou com o seu povo lá no Velho Testamento. Você lembra? O povo reclamava, Deus mandava uma rocha para dar água para eles. O povo murmurava que estava com vontade de comer carne, Deus mandava carne. O povo reclamava porque estava com vontade de comer bolo, comer pão, Deus mandava o maná. O povo ia passar, o mar é muito fundo, Deus abriu o mar. Porque eles usavam a roupa crescia no corpo, o calçado crescia no pé. Veja, Deus, mesmo tendo dado a lei para o povo, Ele nunca quis se relacionar com o homem pela lei. Repita assim aí comigo: Deus nunca quis se relacionar comigo pela lei, pelo merecimento. Quando o seu povo chega ali no Monte Sinai, o Monte Sinai, irmãos, era um lugar aconchegante. Moisés estava ali se relacionando com Deus. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque eu vou te dizer algo que talvez você nunca ouviu antes. Quando o povo chega ali, em Êxodo capítulo 19, o povo chega no monte, olha o que Deus fala para Moisés. Presta atenção aqui, olha o desejo, olha a graça do coração de Deus. Deus falando com Moisés: se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. Presta atenção, porque se você entender isso aqui da nossa live hoje, vai ter valido. Deus falou para Moisés que o desejo dele era que o povo guardasse o que, meus irmãos? Guardasse a aliança. Qual aliança? Era a aliança que ele tinha feito com Abraão, era a aliança da graça. Deus falou: eu quero que vocês vivam pela graça, eu quero que vocês se lembrem que eu não desejo me relacionar com vocês pela lei, pelo merecimento, por aquilo que vocês fazem. Eu quero me relacionar com vocês pela graça. Então eu quero que vocês ouçam a minha voz e guardem a minha aliança. Então, se guardarem a minha aliança, se caminharem debaixo da graça, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra, porque toda a terra minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha só o desejo de Deus. Fala assim comigo: Deus é muito gracioso. Mas o que acontece no próximo versículo aqui, no versículo 8, vai mudar toda a história da humanidade. Gênesis 19:8 é onde você vai perceber que através daqui tudo muda, porque o povo responde para Deus: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ô pastor, como assim? O povo disse que tudo que Deus falou eles iam fazer, mas então eles não concordaram com Deus, com aquilo que Deus tinha dito? Não.
Deus falou assim para eles: eu quero que vocês guardem a minha aliança. Eu não quero que vocês façam nada, que vocês não seriam capazes de fazer. Só que o povo fala assim: Deus, guardar aliança? Não. Nós queremos fazer tudo que o Senhor mandar, porque nós conseguimos fazer tudo que o Senhor mandar. Em outras palavras, o povo diz: Senhor, a gente não quer se relacionar contigo pela aliança que o Senhor fez com Abraão. Nós queremos nos relacionar com você pelo nosso próprio merecimento. Depois dessa resposta, o ambiente todo mudou. O versículo 9, se você for ler lá em Êxodo 19, versículo 9, a Bíblia diz que a nuvem ficou escura, o clima aconchegante foi substituído por um ambiente de trevas e de terror. Naquele momento, houve a troca da aliança. Deus parou de se relacionar com os homens pela aliança que ele tinha feito com Abraão e começou a se relacionar com o homem pela lei. Você vai ver em Êxodo 20, Deus se relacionando com Deus pela lei. Deus dá ali os 10 mandamentos. Por que Deus mudou a forma de relacionar com o povo? Porque o homem, cheio de justiça própria, queria se relacionar com Deus pelo seu próprio merecimento. Mas não se esqueça, antes aqui de eles estarem no Sinai, eles pecavam, mas ninguém morria. Mas depois do Sinai, 3.000 morreram. Você vai perceber que Moisés fica 40 dias ali. No Pentecoste, no 50º dia depois que Moisés sobe no Sinai, 3.000 homens morreram. É impressionante, irmãos. Impressionante. O Pentecoste lá do Velho Testamento no Sinai, 3.000 morreram. Mas no Novo Testamento, depois do Pentecoste ali na igreja de Jerusalém, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, 3.000 se batizaram. Você vai perceber que o primeiro milagre que aconteceu no Velho Testamento da lei, você vai perceber que Moisés transformou a água em sangue, como um sinal do juízo de Deus. Mas no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, o próprio Senhor Jesus transformou a água em vinho. A velha aliança é o sinal da morte, é a ira de Deus, é o sangue. Mas a nova aliança é um sinal da vida, é o vinho da alegria. Mas mesmo Deus tendo dado a lei para os homens, a aliança de Abraão não passou, porque Deus prometeu que a herança de Abraão seria para ele e para sua posteridade. A sua promessa era uma aliança na qual se comprometia em dar de graça a herança a uma geração futura. A lei que foi dada 430 anos depois não pôde quebrar a aliança. Deus precisou se relacionar com o homem durante um tempo, até a vinda de Cristo, pela lei. Por quê? Porque o próprio homem é que pediu a lei. Segundo os pensamentos dos judaizantes, a herança da promessa somente seria para aqueles que guardassem a lei. Por isso que todo fariseu queria cumprir a lei, porque ele pensava o seguinte: nós queremos a promessa de Abraão, e para termos a promessa, nós temos que guardar todos os mandamentos. Só que Paulo tinha um argumento aqui. Ele dizia, irmãos, que aquilo que é recebido pela lei vem pelo mérito e não pela promessa. No entanto, foi pela promessa que Deus concedeu a Abraão, e por causa dessa mesma promessa é que nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós hoje. O que Paulo queria dizer é o seguinte, irmãos: nós só podemos provar das promessas de Abraão se nós chegarmos diante de Deus confiados apenas na sua promessa. Quando eu creio que eu não mereço, mas confio na promessa que Deus fez para Abraão, reconheço que Cristo fez o que eu tinha que fazer, então Deus me aceita, independentemente das minhas obras, pela fé e unicamente pelo favor imerecido. O pecador que eu era, agora pode receber as promessas de Deus, e eu posso então me tornar filho de Deus. Isso é poderoso. Por isso que Paulo fala: se a promessa vem pela lei, então isso está errado, porque a promessa vem somente pela graça. No versículo 19, Paulo vai trazer um outro argumento. Ele diz assim, pega a sua Bíblia aí, Gálatas 3:19. Ele diz assim: qual, pois,
a razão de ser da lei, agora Paulo vai começar a falar sobre a lei. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, olha o que Paulo fala, por que a lei foi dada? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, a lei contraria as promessas de Deus? Paulo está dizendo, a lei foi dada por causa das transgressões, mas ela contraria as promessas? Em outras palavras, Paulo está perguntando, a lei remove as promessas? A lei ela sujeita as promessas? A lei remove, a lei arranca, a lei é maior que as promessas? É isso que Paulo está perguntando. Você acha que a lei é mais poderosa que as promessas? Olha a resposta dele, de modo nenhum, ele fala no versículo 21, de modo nenhum, porque se promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas se a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Eu sei que nessa hora tua cabeça pode bugar, você pode falar, pastor, hoje eu não estou entendendo nada, está difícil, porque o raciocínio é muito profundo. Paulo está falando sobre coisas concernentes à eternidade. Para que eu possa entender isso, eu tinha que ter uma base do Velho Testamento muito profunda. Eu tinha que compreender sobre a regeneração, sobre a origem do pecado. Eu sei que você pode às vezes estar ouvindo o que eu estou dizendo e falando, pastor, hoje está complicado, hoje não está tão simples igual as outras lives. É verdade. É verdade, então eu peço que você acompanhe com paciência, anote e depois dessa aula talvez assista uma vez a mais, 2 vezes a mais, 3 vezes a mais, porque Paulo agora vai dizer por que a lei foi dada. E chegamos a um ponto onde que muitas pessoas podem nos questionar. E exatamente por causa dessa afirmação de Paulo aqui, que agora a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, é que os judaizantes questionavam Paulo, né? Lá em Atos 21, 28, você vai perceber que os judaizantes, eles combatiam Paulo. E eles diziam, agora temos certeza, Paulo, de que você realmente é contra Moisés e está ensinando contra a lei. É o mesmo pensamento que muitos irmãos têm. Eles dizem, olha, agora vocês estão pregando a graça e vocês estão esquecendo a lei. Vocês estão jogando a lei fora. E não é isso que nós estamos fazendo. Porque a grande questão dos judaizantes é a mesma dúvida que muitos irmãos têm até hoje. E se é pela fé que um homem se coloca em Cristo e se torna participante da promessa de Abraão, a pergunta é, por que então Deus manda a lei? Para que serve a lei? Então, se hoje Deus não se relaciona comigo mais pelo meu merecimento, então por que Deus mandou os 10 mandamentos? Por que Deus instituiu as 613 leis, mandamentos e ordenanças? Porque você sabe que não são 10 mandamentos, são 613. Evidentemente, Paulo não ensinava contra a lei. Nós também, irmãos, não ensinamos contra a lei. Mas em Romanos 7,12, ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas a função da lei não era trazer salvação. A função da lei é convencer os homens da necessidade que ela tinha. E esse é justamente o quarto argumento que Paulo usa para provar que a justificação é pela fé. Diga assim comigo, a lei foi dada para convencer o homem que ele precisa de salvação. Fala assim comigo, a lei foi dada para que o homem reconheça que precisa de salvação. Porque qual que era os ensinamentos dos judaizantes? Os judaizantes diziam, guarde a lei e você terá vida. Mas Paulo nega isso. E ele diz que se a lei pudesse trazer vida, então a justiça seria pela lei, não seria pela graça. Mas
Qual é o lugar da lei hoje para nós? Você pode falar, pastor, tá, eu creio na graça, nós somos filhos de Deus, somos salvos pela fé, mas então qual é o lugar da lei em nossas vidas? A vontade de Deus é que o homem, depois de fracassar em sua tentativa de guardar a lei, possa clamar pela promessa do céu. Semana passada eu usei esse exemplo. É como se Deus instituísse uma lei dizendo, a partir de hoje, todos os homens precisam andar de forma ereta. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue. Porque nós até temos pernas, mas a gente não consegue ficar de pé sobre elas. A gente anda se arrastando. A lei diz, quem não andar de forma ereta vai ser condenado ao inferno. Então nós podemos fazer de tudo. A gente tenta criar muletas, tenta criar aquela cinta para deixar as costas retas. A gente tenta fazer de tudo para que possamos andar da maneira que Deus ordena, para que a gente não vá para o inferno, mas a gente não consegue. Daí você diz, mas então por que Deus dá uma lei se Ele sabe que nunca a gente vai conseguir cumprir? É porque Deus deseja que a gente chegue diante dEle e fale, Senhor, eu não consigo. Então se o Senhor quiser me mandar para o inferno, o Senhor é justo para fazê-lo. Mas nessa hora que eu reconheço que não consigo cumprir e clamo, nessa hora Deus diz, agora você encontrou a porta, agora você usou a chave certa. Você não chegou confiado no seu merecimento. Fique de pé. E nessa hora eu me levanto, me coloco sobre as minhas pernas e consigo caminhar. Esse foi o propósito da lei. Uma das promessas mais extraordinárias do Senhor, irmãos, está em Romanos 6, versículo 14, que vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se entendemos o que é a graça e nos colocamos debaixo dela, se compreendemos que nós jamais vamos conseguir caminhar de forma ereta como Deus mandou, e se a gente chegar diante de Deus, confessando para Ele que nós não conseguimos, nessa hora nós seremos livres do poder da lei. E nós vamos conseguir vencer as nossas limitações. Sabe, irmãos, nós só podemos vencer o pecado porque não estamos mais debaixo do esforço próprio. Você só consegue provar de verdadeira libertação quando você compreender a graça de Deus e o favor imerecido. A lei é faça e você vai receber. A graça é creia e você vai receber. Hebreus 8,13 diz, quando ele dizia, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que Paulo fala que aquilo que está antiquado vai desaparecer? Que Paulo está se referindo à velha aliança. Porque não tem como, irmão. Ou você caminha debaixo da velha aliança, ou você caminha debaixo da antiga aliança. E a palavra de Deus diz que a lei, ela é passada, ela é obsoleta. Eu e você que somos crentes do Novo Testamento, não temos mais que ficar observando os preceitos do Velho Testamento. Você diz, pastor, então nós temos que excluir o Velho Testamento? Não! Mas o Velho Testamento para nós é uma sombra. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu olho, eu estudo, eu aprendo, sim! Mas eu faço isso para perceber o tamanho da graça que foi derramada sobre mim através de Cristo. Porque foi Cristo o único capaz de cumprir todas as exigências da lei. Então, não é que eu excluo o Velho Testamento, mas hoje quando eu olho para o Testamento, eu olho para ele, para mim enxergar a Cristo, para mim conseguir receber tudo aquilo que Cristo fez por mim. Hebreus 8,7 vai dizer, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma, alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A velha aliança, irmãos, não deu resultado nenhum, porque se tivesse dado o resultado esperado, Deus não iria mandar a segunda aliança. E era exatamente isso que deixava os mestres judaizantes indignados. E é por causa disso também que quando nós pregamos sobre a graça, muitos irmãos se levantam contra nós, dizendo que nós estamos pregando uma graça barata, dizemos que nós pregamos a hipergraça, dizendo que nós somos a igreja da porta larga. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que Deus só aceita o homem pela fé, independentemente das obras. E que se Deus fosse aceitar o homem pelas suas obras, então por que Ele manda uma nova aliança?
Sabe, irmãos? E eles questionam sempre, né? Então, se Deus sabia que a lei era incapaz de salvar o homem, por que ela foi dada? Quero falar aqui, já disse anteriormente sobre isso, mas quero reafirmar, reenfatizar essas verdades. 3 razões bíblicas pela qual Deus dá a lei. Em primeiro lugar, a lei foi dada para revelar a imagem de Deus. Essa imagem, irmãos, do Senhor, ela é conhecida na lei. Quando a lei diz não matarás, é porque Deus não mata. Quando a lei diz não roubarás, é porque Deus não rouba. Quando a lei diz não darás falso testemunho, é porque Deus é sempre verdadeiro e fiel àquilo que Ele diz. Quando a lei diz, irmãos, honre, é porque o Senhor é um Deus de honra, Ele é um Deus de aliança. Então, na lei, eu conheço quem o Senhor é. Mas nós não cumprimos a lei para sermos aceitos por Deus. Hoje nós cumprimos a lei como consequência de termos um relacionamento com o Pai. O Espírito Santo habita dentro de mim. E eu hoje sou transformado na imagem do Senhor. Quanto mais eu compreendo que Deus mora em mim, quanto mais eu permito com que o Espírito Santo me transforme, mais eu vou cumprir a lei. Hoje eu não cumpro a lei para ser aceito, eu cumpro a lei porque eu fui aceito. Hoje eu não roubo, não porque a lei diz não roubarás. Hoje eu não roubo porque Cristo habita dentro de mim e Ele está transformando o meu metabolismo ao ponto de eu compreender que eu não preciso desejar o que é do outro, eu não preciso tomar o que é do outro, porque eu sei que o meu Pai é rico o suficiente para dar para mim da mesma forma que Ele tem para dar para você. Tem gente que fala que nós, quando pregamos a graça, estamos pregando sobre prosperidade. Ou tem gente que também diz que o Evangelho é de simplicidade. Mas eu te digo, meu irmão, qual é a diferença de você crer que Deus te livrou do inferno, mas não te abençoou? Nenhuma, porque se Ele te livrou do inferno, qual bênção pode ser maior do que essa? E você acha mesmo que se Ele te livrou do inferno, Ele não pode ter bênção financeira para você? E eu te digo, você acha mesmo que se Deus prospera o ímpio, e se o ímpio, ele é rico, ele é abundante em tudo, você acha mesmo que Deus não tem essa mesma bênção para nós? Daí você diz, pastor, mas a bênção não é só financeira. Eu sei que a bênção não é só financeira, mas porque ela não pode ser também financeira? Irmãos, nós hoje cumprimos a lei porque o Senhor tem nos transformado à imagem de Deus. De glória em glória somos transformados na imagem do Senhor. O segundo motivo pelo qual a lei foi dada é para mostrar que nós somos pecadores. Paulo explica que a verdadeira função da lei, ele vai explicar isso nos fazendo 2 perguntas. No versículo 19 ele diz, do capítulo 3 de Gálatas, qual, pois, a razão de ser da lei? Satanás quer que nós provemos que nós somos santos através da lei, mas Deus deu a lei para provar que nós somos pecadores. Deus não deu a lei para que a gente cumprisse, Deus deu a lei para mostrar que a gente não prestava, que a gente não valia nada. Romanos 3,20 diz, visto que ninguém é justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está dizendo que você só sabe que é pecador porque tem a lei. No capítulo 4, versículo 15 do próprio livro de Romanos diz, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Preste atenção, se você leva a pessoa a caminhar fora da lei, caminhar debaixo da graça, essa pessoa vai parar de viver no pecado. É muito simples. Quando você está debaixo da lei, você vai viver uma vida de pecado. Porque todo o tempo você vai querer merecer, mas você não vai conseguir, porque a força da lei é maior que você. Mas quando você sai debaixo da lei e entra debaixo da graça, você vai vencer o pecado. Isso é muito profundo. Isso é muito poderoso. Romanos 7,7 diz, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então o alvo da lei é denunciar o pecado e mostrar o que é contra a vontade de Deus. A lei existe para demonstrar que não conseguimos ser quem fomos criados para ser. A lei expõe a realidade do homem. A lei é o copo, é a colher que é colocado dentro do copo.
E quando você mexe a colher, a sujeira que está no fundo do copo sobe. E o copo que antes parecia estar limpinho, a água antes que parecia estar limpinha, ela fica turva, porque agora o pecado apareceu. Então a colher é a lei. A lei é essa santa colher de Deus que mexe e mostra para nós que nós não somos perfeitos. E para quem é a lei? Paulo diz claramente que a lei não foi promulgada para justos, mas sim para ímpios. 1 Timóteo 1, verso 8 diz: sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Veja, a lei foi dada para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parracidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjurosos e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, para quem que é a lei? É para o pecador. Para o ímpio, nós precisamos pregar a lei, a fim de que ele perceba que é pecador e assim venha a crer no perdão gracioso da cruz. O objetivo da lei é levar o ímpio a perceber que ele precisa de Jesus. No versículo 24 de Gálatas 3, Paulo diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso. A lei veio para ser um tutor. É como se... hoje é segunda, depois de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. A lei foi dada para nos mostrar que nós não podemos agradar a Deus na nossa própria força. É para isso que ela foi dada. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou então à lei. Dessa forma, a lei ela tem um propósito: nos levar a Jesus. Quando o pecador ouve que ele nunca vai conseguir cumprir os mandamentos e que ele só é aceito pela graça, quando ele ouve isso, então ele se prostra. Então ele reconhece que precisa de Jesus. A lei, então, ela cumpre o papel que ela foi dada: mostrar que ele é incapaz. E a lei leva o pecador a Jesus. E esse nos justifica pelo sangue. Uma vez que nós já fomos justos, então eu não preciso mais da lei. Eu precisei da lei para mim reconhecer que era pecador. Agora que eu reconheci, eu não preciso mais. Agora eu sou justo. Agora eu me tornei filho. Você pode dizer glória a Deus por isso? E o terceiro motivo pelo qual a lei foi dada é para que hoje ela não seja mais para mim um alvo a ser alcançado, mas um tutor, um aio. E a gente vai falar mais sobre isso quarta-feira. Hoje a lei ela se tornou uma promessa. Jeremias 31:34 diz assim, Jeremias 31:34: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis. Veja, a Bíblia fala que hoje no Novo Testamento, Jeremias está profetizando isso, que hoje a lei de Deus, ela não seria algo que nós iríamos buscar cumprir, mas a lei para nós se tornaria algo que estaria no nosso coração, na nossa mente. No seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ezequiel 36:27 vai dizer: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos e os observareis. O resultado de receber o Espírito é que nós nos tornamos capazes de cumprir todas as exigências da lei. Mas como que nós vamos cumprir? Pelo simples fato de que Deus hoje habita em nós. Então, a lei se torna para nós, irmãos, uma promessa. A lei deixou de ser uma ordem e hoje ela se torna uma garantia. Evidentemente, não significa que nós não precisamos fazer nada
ou coisa alguma para vencer o pecado. Não. Eu tenho que fazer algo sim. Mas o que eu faço hoje para vencer? Simplesmente creio. E como que eu vou vencer? É pelo Espírito. À medida que eu alimento o meu espírito, eu vou vencer o pecado. Hoje eu não fico mais pensando em como eu vou agradar a Deus. Hoje a minha preocupação é, eu quero mais de Deus. Sabe como que nós vencemos o pecado? À medida que nós se enchemos de Jesus. Por isso que você precisa se alimentar de Cristo. Hoje você não come de Jesus, não se alimenta de Jesus para que Ele te aceite no final. Hoje você come de Jesus, se alimenta dele, porque você sabe que é dele que você precisa. E quanto mais você se alimenta de Cristo, mais vitória você tem sobre o pecado. Por consequência, quanto menos você se alimenta de Cristo, menos vitória você tem. Porque às vezes você pode falar, pastor, mas eu creio na graça. Eu creio, eu tenho fé. Mas por que mesmo assim eu não venço o pecado? É muito simples. Talvez, mesmo crendo, você não tenha se alimentado. Você não tem meditado no quanto você é amado pelo Senhor. Você não tem permitido com que o Senhor revele o coração amoroso dele por você. Você precisa fazer isso. Então, que todos os dias, meu irmão, minha irmã, você possa caminhar debaixo dessa consciência. Eu sou amado do Senhor. A lei foi dada para me mostrar que eu jamais poderia agradá-lo. E graças à lei, eu entendi que não depende de mim. E porque eu entendi que não depende de mim e recebi a Jesus, hoje Ele me aceita. Hoje Ele me tornou seu filho. E porque eu sou filho, eu quero agradar o coração do Pai. E como que eu agrado o coração do Pai? Recebendo o amor dele por mim. Quanto mais eu permito que Ele me ame, quanto mais eu me deixo ser amado, mais eu desfruto desse amor, mais eu provo desse amor. E quanto mais eu provo desse amor, mais vitória sobre o pecado eu tenho, mais eu ando em liberdade, mais eu desfruto de todas as promessas que Deus fez para o justo Abraão. Amém? Que isso seja marcado no seu coração, seja tatuado no seu espírito, no nome de Jesus, para que você possa viver essa vida abundante que Jesus já tem preparado para ti. Amém? Assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você puder, se inscreva aí no nosso canal, né? Se você não clicou ainda no gostei do vídeo, clica no gostei. E se você puder, manda o link da nossa palavra para os seus grupos do WhatsApp. Ontem nós estávamos no culto e eu percebi algo muito legal. E eu quero te desafiar a fazer isso. Pega o link que nós estamos aqui e manda sempre em todos os teus grupos. Manda no grupo do trabalho, no grupo da família, para que mais pessoas possam vir aprender da palavra de Deus junto conosco. Amém? Que Deus abençoe você. Estaremos juntos quarta-feira, depois de amanhã. Vai ser uma bênção às 9 horas. E eu tenho um aviso para te dar. Nós estamos orando todo dia no prédio da igreja, das 19 às 20 horas, das 7 às 8 da noite. Então amanhã, terça-feira, vem orar com a gente, que vai ser uma bênção. Amém? Tchau, tchau.